Voltou. Palavra da senhora. Muito obrigada, estava com problemas técnicos aqui, então eu gostaria de comentar rapidamente as falas dos colegas sobre o ponto levantado pelo colega deputado Coronel Telhada, sobre afastar da rua os policiais que se envolvem em ocorrências. Nós temos que tomar alguns cuidados, né, com as pessoas que trabalham em profissões de risco. É o caso de policiais, é o caso de médicos que atendem, por exemplo, em pronto-socorros. Nós não podemos correr o risco de congelar essas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se nós aplicarmos uma série de proibições na atuação dessas pessoas, ou regramentos muito rígidos, que sejam impossíveis de serem adaptados à situação concreta, nós vamos criar um estado de coisas que essas pessoas vão rezar, literalmente rezar, para nada acontecer durante o plantão delas, tá? Seja um policial, seja um médico que atende num pronto-socorro. Porque se todos os comportamentos possíveis, né, e sempre é possível ter risco, sempre é possível, ao atender uma ocorrência, precisar atirar, né, sempre é possível, ao atender um paciente, que esse paciente venha a óbito durante o atendimento. Então, nós temos que compreender que existem algumas atividades que são atividades de risco e que o resultado dano ou o resultado morte é inerente a esse mesmo risco. Então, nós só podemos aplicar sanções, punições graves, moderadas ou leves, quando nós estamos diante de um caso de dolo, ou seja, de má-fé, ou de um caso de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia grave, né? Na atividade policial, a necessidade de atirar é uma constante. O que precisa verificar é se, por exemplo, o policial atirou numa pessoa que estava algemada, se o policial atirou numa pessoa que estava ajoelhada, atirou na nuca. Aí nós não temos uma situação de conflito, uma situação de legítima defesa própria ou de terceiro, uma situação de exercício regular, né, da sua função, entendeu? Aí é caso de afastar, é caso de punir, dependendo da situação, é caso de prender. Agora, você tem um confronto, tem uma pessoa refém, tem uma situação de fuga, e há necessidade da utilização da arma. O policial vai ser afastado? Quem perde com isso? A sociedade. Então, aqui eu apoio a fala do Coronel Telhado, e já engajando aqui, adicionando a situação dos médicos, né? Os nossos médicos, no estado de São Paulo, Brasil, afora, já estão enfrentando, mas, infelizmente, se o quadro que se anuncia se efetivar, enfrentarão situações limite de ter que tomar decisões, né, e decisões literalmente de vida ou morte, e nós não podemos fazer com que esses profissionais fiquem paralisados de forma a não conseguir tomar essas decisões e trazer para a sociedade riscos e danos ainda maiores. O que eu estou falando é muito sério. Tema de aula na Faculdade de Direito, tanto na matéria de bioética, quando eu falo de médicos, como na matéria de segurança pública, quando eu falo de policiais. Mas nós estamos vivendo um momento, sobretudo no que concerne essa pandemia, em que nós precisamos compreender que os profissionais que estão no fronte precisarão tomar decisões de vida ou morte, e eles têm que ter respaldo jurídico. Então, assim, a fala do coronel, muito embora tenha sido referente à atividade policial, ela é uma fala correta, eu a apoio, e ela pode, infelizmente, ser aplicada de maneira ainda mais contundente para os médicos que estão atendendo no fronte. Hoje, pela manhã, fiz uma reunião com a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a desconstrução da pediatria já vem sendo um objeto da minha preocupação, não só extinção de leitos, como desmonte de hospitais pediátricos,
mas movimentos mesmo, no sentido de que crianças e adultos podem ser tratados pelos mesmos profissionais. Então, eu estou fazendo uma série de reuniões para tratar da pediatria em geral, e hoje fui atendida pela doutora Luciana, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E, dentre vários temas, abordei com ela a abertura e fechamento das escolas, que é um ponto que eu também pretendo abordar, e essa questão, né, do esgotamento do sistema de saúde. Nós já estamos, infelizmente, numa situação de colapso do sistema de saúde. E perguntei a ela, de maneira muito objetiva, se precisaríamos fazer um protocolo para colocar crianças e adolescentes como prioridade. Prioridade na hora de distribuir os leitos, prioridade na hora de determinar quem vai ficar no respirador, né, prioridade na hora de fazer uma transferência, porque a Constituição Federal é clara no sentido de crianças e adolescentes têm prioridade absoluta sobre todos os outros grupos vulneráveis, né? O Brasil não está muito acostumado com essa ideia, mas é princípio constitucional. Graças ao bom Deus, a doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, disse que nós ainda não estamos, né, numa situação de precisar estabelecer essas normas de maneira clara, porque a transmissão em crianças muito inferior quando relacionada a adultos, a gravidade dos quadros em crianças é inferior também quando comparada com adultos. Então, ao ver da doutora, ainda não precisamos estabelecer esses protocolos. Não sei se na ponta, por enquanto não chegou nenhum relato nesse sentido para mim, mas não sei se na ponta algum profissional já não está tendo que tomar essas decisões. Porém, quero deixar claro aqui que se nós chegarmos no ponto de precisar tomar essa decisão, né, tanto com fulcro na Constituição Federal, como com fundamento nos próprios princípios com forma bioética, né, a preferência absoluta é de crianças e adolescentes. Conversei com a doutora sobre abertura e fechamentos de escola. Ela foi muito clara no sentido de que as escolas preferencialmente devem estar abertas, mas que se deve atentar para os protocolos. Que protocolos? Ter um número de alunos que possibilite o distanciamento, álcool gel, uso de máscaras. Então, para as crianças, ainda é mais deletério, né, manter escolas fechadas. Porém, a manutenção dessas escolas abertas deve ocorrer com observância de todos os protocolos, tá? Esse parecer não é só da Sociedade Brasileira de Pediatria, já disse aqui na tribuna, fiz reunião também com a Sociedade Paulista de Pediatria, com o CFM, e a orientação dos pediatras, que vem sendo muito pouco ouvidos no nosso país, é de que as escolas estejam abertas, observando rigidamente os protocolos. Eu não sei se eu vou ter condições de me inscrever uma próxima vez, mas eu quero pedir, se tiver, já faço a inscrição, mas eu quero pedir encarecidamente que, independentemente de você que está assistindo, ser bolsonarista, ser petista, ser dorista, se é que isso existe, ser psolista, ser apolítico, independentemente de ser religioso, de ser ateu, independentemente de ser favorável a fechar o comércio, abrir o comércio, fechar a escola, abrir a escola, né? Querer se vacinar, não querer se vacinar. Eu quero pedir a você que acredite que a doença existe, que a doença é grave, que essa segunda onda é ainda mais grave, porque as pessoas estão evoluindo para um quadro mais complicado muito rapidamente. O número de pessoas que precisam ir para a UTI é maior. O potencial de contaminação dessa nova leva, aí, não sei se é uma outra cepa, não há estudos suficientes, mas é um potencial maior de contaminação. Então, eu peço encarecidamente que tomem todos os cuidados, que não caiam na besteira, né, de entrar no comportamento negacionista, que não deixem de usar as máscaras, que façam o máximo de higiene possível pessoal na casa, no ambiente de trabalho, se estiverem ativos, né, em termos de trabalho, porque não é mentira, não é exagero da imprensa, tá? Não vai ter leito para todo mundo, isso é fato, isso é fato.
Então, cada um tem que cuidar de si e daqueles que estão próximos e da coletividade. Tá? Se houver possibilidade de falar novamente, eu já peço a minha inscrição. Muito obrigada.